Está começando o Café com Pimenta. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Jason John Nichols. O sinal dele é esse. Um norte-americano que adotou o Brasil como sua casa. Um estudioso que tem muito a colaborar nesse momento de grandes mudanças para a comunidade surda brasileira. Jason John é assistente social e professor de ASL, conhecida aqui como Língua Americana de Sinais, e também de Libras. É um prazer tê-lo aqui. Gostaria de saber como você descobriu o Brasil. Por que você quis morar aqui? Explica pra gente. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui. É um prazer. Como descobri e vim morar no Brasil? Antes, quando morava nos Estados Unidos, eu conheci uma pessoa por quem me apaixonei muito. O nome dele é Guilherme. E nós conversamos bastante. Ele disse que morava no Brasil. Aí eu disse, quero morar no Brasil. Ele disse, você é louco? Eu perguntei, por quê? No Brasil não tem muita acessibilidade para os surdos. Não existe acessibilidade nos trabalhos, não existem centrais de vídeos, não tem várias coisas. Isso e isso e isso. Diversos fatores. Aí eu respondi, não tem problema, eu aceito me mudar para o Brasil. Então, eu me mudei para cá. E houve sim um estranhamento. Era tudo muito estranho. Tinha língua de sinais. Eu precisei muito da ajuda do Guilherme. E ele dizia, você precisa se esforçar para aprender a língua de sinais. Mostrei uma certa indiferença, mas pensei, ok, não há problema. Comecei a me entrosar com surdos nos grupos e precisei de 1 ou 2 anos até conseguir de fato aprender Libras. Já estou morando no Brasil há 4 anos. Onde você está morando? Campinas. Campinas, São Paulo, muito bom. Antes, eu morava em Indaiatuba. Morei lá por 4 anos e agora estou em Campinas. Eu queria saber como você conseguiu fluência nas 2 línguas. E como você consegue falar nas 2 línguas, em Libras e ASL. Existe alguma semelhança entre Libras e ASL? Eu utilizo a ASL desde criança e também ensino ASL. E quando mudei para o Brasil, não compreendia nada de Libras. Fui tentando me relacionar com surdos aqui do Brasil e fui aprendendo. Por isso é importante ter o contato com os surdos diariamente. Então, hoje eu já uso Libras e sou instrutor de crianças surdas da alfabetização à 5ª série. E estou feliz por conhecer as 2 línguas, a ASL e Libras. Mas eu sinto que eu tenho sotaque. Em ASL, este é o sinal para sotaque. E eu fiquei pensando, e para os surdos, como seria? Então, seria esse o sinal. Porque sotaque, geralmente, é só para ouvintes, pela questão da fala. E o meu sotaque, no caso dos surdos, está na língua de sinais, nas mãos. Neste caso, é um sotaque de mãos. Na língua de sinais, então eu uso esse sinal, na verdade. Eu percebi seu sotaque. Isso é natural. Eu também, quando vou aos Estados Unidos, tenho muito sotaque. Gostei desse sinal de sotaque. É, assim mesmo. Aqui no Brasil não temos este sinal. Posso pegar emprestado? Pode, fique à vontade, pode divulgar. Você é surdo de nascença ou ficou surdo? Como foi sua infância na escola, em família? Eu nasci surdo. Com surdez profunda, junto com meu irmão. Somos gêmeos. E surdos. Minha mãe não sabia que éramos surdos. Então,
Com 1 ano e 9 meses, estava sentado perto do telefone e ele tocou atrás de mim. E o barulho estava alto. Minha mãe olhou para mim e eu fiquei rindo para ela, todo feliz. Aí, minha mãe percebeu que eu não respondia ao toque. Não olhava para o telefone e achou estranho. Ela veio, atendeu o telefone e ficou preocupada comigo. Ela me levou ao médico e descobriu que eu e meu irmão éramos surdos. E na hora, o médico orientou minha mãe a aprender a língua de sinais. Ela aprendeu para se comunicar comigo e com meu irmão, desde pequenos. Depois, a irmã da minha mãe, a minha tia, também teve um bebê, meu primo, que também nasceu surdo. Deve ser hereditário, genético. Interessante. Vocês são gêmeos e os dois são surdos. Então parece que dentro da barriga vocês já se comunicavam em língua de sinais. E aí quando nasceram continuaram, é isso? Parece que sim, né? A trajetória profissional do professor Jason é muito interessante. Quando ainda morava nos Estados Unidos, ele também se formou em serviço social na Universidade de Gallaudet e depois trabalhou como terapeuta de família, ajudando muitas famílias de ouvintes a melhorar seu relacionamento com os filhos que nasciam surdos. Você estudou na Gallaudet, não é isso? Você se formou como assistente social e terapeuta de família. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Eu me formei na Gallaudet há muito tempo, em 1999. Por que eu escolhi serviço social? Por causa do meu pai, que usava drogas e tinha problema com bebida. Eu ficava olhando e não conseguia ajudá-lo a melhorar. Eu queria também dar apoio a pessoas na sociedade e ver os surdos e sua comunidade terem uma qualidade de vida melhor. Por causa dos meus estudos em serviços sociais na Gallaudet, eu atuei em diversas áreas. Trabalhei com portadores de HIV, AIDS, orientando em relação ao uso da camisinha, com pessoas com transtornos mentais e outras deficiências. Era uma interação para oferecer uma opção de vida melhor e com liberdade. Também aconselhava, participava de terapia com as famílias, orientando pais ouvintes a lidar com os filhos surdos. Esta orientação aos pais era feita em conjunto com o aprendizado da língua de sinais. Para estabelecer uma boa relação e ter uma comunicação com as crianças surdas, é preciso aprender a língua de sinais. Porque a família será o elo. É esta orientação que damos para criar um bom relacionamento com a criança. Este foi o meu trabalho. Incrível! Você ajudava só pessoas com deficiência mental, surdos ou qualquer pessoa? Quando eu estudei na Universidade de Gallaudet, muitas áreas, como pedagogia, serviço social, desenho, música. Então, eram diversas áreas. E a que eu mais me identifiquei foi serviço social, assistente social, e daí escolhi, porque gosto de ajudar e apoiar as pessoas que têm problemas em sua vida para melhorar. Um exemplo disso,
minha experiência no trabalho com terapia de família. Como seria fazer uma visita domiciliar, ajudando aos pais quando ficam sabendo que seu filho nasceu surdo? Minha visão é perceber quais são os problemas no ambiente familiar e esclarecer qual seria a barreira na comunicação. Eles precisavam aprender a língua de sinais para estabelecer a comunicação com a criança surda, no caso, com o filho. Então, eu orientava os pais. Dizia: olha, está havendo um problema na comunicação com seu filho. Então, você precisa aprender a língua de sinais. Ah, não tenho tempo, eu tenho medo. Não, não precisa ter medo. Eu orientava os pais a não ter medo e também orientava os filhos a respeitar os pais, porque eles precisavam dessa comunicação. Então eu fazia essa mediação. Dentro das famílias, ajudava a construir uma relação para que elas ficassem mais unidas, para ter uma vida melhor. Isso tudo é muito importante para a criança surda ver o Jason como um modelo. Como um modelo. Sim, como um modelo. Para ele ver que consegue, que eu sou importante também, que eu consegui. E que aqui no Brasil existem muitos surdos que estudaram serviço social e podem ajudar os surdos em diversas áreas na sociedade. Na saúde, na prevenção contra a AIDS, na saúde mental e em diversas áreas, como a terapia familiar. É importante que esses assistentes sociais tenham essa experiência profissional e a divulguem. E aqui no Brasil, também percebi que há um problema em dar oportunidades aos surdos. E os trabalhos se limitam à formação em letras libras e pedagogia. E vão formando pessoas. Muitos surdos brasileiros sonham em trabalhar e não podem, porque não há muitos intérpretes. Existe discriminação e preconceito, e acho que isso poderia mudar para melhor. Muito boa a sua opinião. Muito importante essa visão. Parabéns. Gostei e, na verdade, aqui no Brasil temos poucos cursos, como letras libras e pedagogia. Precisamos ter mais. Mas a Gallaudet é uma universidade que já existe há muitos anos, é super desenvolvida e tem diversas áreas profissionalizantes. Aqui no Brasil, a lei é muito recente, de 2002. São poucos os cursos nas universidades daqui. Eles começaram agora, em 2006. O INES tem sua faculdade há 6 anos. É muito pouco tempo, é um começo. Então, por isso, temos pedagogia e letras libras, que também são importantes. Acredito que no futuro teremos uma universidade como a Gallaudet, com cursos em áreas diferentes, para que os surdos possam ter outras opções. É admirável como acontece nos Estados Unidos, mas acredito que o Brasil pode fazer uma história parecida. Eu concordo com você. Verdade. Você disse que nos Estados Unidos tem os melhores intérpretes. Por quê? Por causa do ensino da Gallaudet? Os intérpretes estudam na universidade, se formam e pegam seus certificados, podendo atuar como intérpretes. Existe uma super exigência, como na questão da ética. Os intérpretes mantêm o sigilo. Caso contrário, perdem o certificado. Podem perder o certificado. Lá são rigorosos em relação a essa exigência. Aqui no Brasil, os intérpretes não respeitam muito o sigilo. Não há tanto respeito à ética. Verdade. Concordo com você. Aqui no Brasil foi criada uma faculdade para a área da interpretação, há pouco tempo. Uma faculdade para formar os profissionais que já trabalham, porque vieram de igrejas e até sabem a língua de sinais, porque os pais são surdos e eles são codas.
Muitos trabalham assim, interpretando dessa forma, mas não sabem separar a questão profissional. Falta ainda um desenvolvimento. Até ensinam para eles a questão da ética, mas são cursos rápidos de 1 ano ou 1 mês e só. E lá nos Estados Unidos, a Gallaudet forma os profissionais intérpretes em quanto tempo? Existe uma avaliação que é importante para a certificação na sua atuação. Se na avaliação ele não for bem, não vai adiantar, só porque os pais são surdos. Se sabe língua de sinais, se aprendeu na igreja, ok. Mas queremos de fato é ver seu certificado. Tem que mostrar o certificado. Ah, tem que ter certificado. Sim, o certificado. Se não tem, desculpe, mas não poderá interpretar. Ah, mas eu sei língua de sinais. Meus pais são surdos. Exato. Mas você precisa estudar e aprender a questão da prática profissional, da ética e de outros aspectos da profissão. Que bom ter o bacharelado de tradução aqui no Brasil. Legal, mas nem todas as faculdades têm o bacharelado. Mas precisa criar mais, para que futuramente existam centrais com webcams, onde o governo possa pagar. Isso é possível. O Brasil pode dar esse tipo de acesso. Que bom! Quantos anos leva uma faculdade de interpretação? 4 anos. 4 anos? Só? E depois? Para um aprofundamento, ele pode tentar o mestrado ou ir a uma central de intérpretes e passar por uma avaliação para ver se está bom. Ele será avisado se estiver fraco ou forte e em que aspectos. E se estiver fraco, qual é a sua dificuldade? Essa orientação faz com que ele estude mais e retorne para fazer uma nova prova e ser avaliado novamente. Uma curiosidade. Nas aulas, a turma de intérpretes utiliza a língua oral ou a língua de sinais como professor? Em língua de sinais. Como assim? Existe uma regra. Se querem de fato um desenvolvimento e aprendizado melhor na língua de sinais, tem que ter contato com surdos e manter uma relação com eles, pois cada um deles tem um nível. Nos Estados Unidos, existem muitos intérpretes que são surdos. Surdos? Que ótimo! Como assim, surdo intérprete? Ele recebe um certificado de nível C para intérprete, D para surdos intérpretes e I para outro nível de intérprete. Então temos C, D, I. Existe uma escola que certifica os surdos intérpretes, para que eles possam trabalhar junto com os ouvintes. Um exemplo disso. Tem os surdos que entendem melhor os surdos, que conhecem a língua. Tem os ouvintes que não entendem. Por isso, os níveis são diferentes. Como serão classificados esses intérpretes em níveis C, D, I? Então, tem o intérprete para versão voz, o intérprete para a compreensão da língua e ainda para o entendimento dos surdos, com 3 níveis diferentes. A atuação é desta forma. Com a profissionalização, como sabemos que no Brasil a maioria dos intérpretes é formada por ouvintes, tenho certeza de que iriam gostar das gradações CDI. Acredito que sim. Vamos torcer para ter esse desenvolvimento aqui. E os professores, quando estão com os intérpretes ouvintes, eles usam língua oral ou em sinais? Língua de sinais. Em 1 ano já começam a usar a língua de sinais? A maioria dos professores é surda e formada. Tem professores ouvintes, mas respeitam a língua de sinais. Não usam a voz e só sinalizam. Por isso, este desenvolvimento. Como conseguem? Deve ser difícil ensinar e desligar a voz. Bem, então quero entender mais um pouco. Um profissional que queira entrar na faculdade e outro que não seja profissional e não sabe a língua de sinais poderão fazer parte do mesmo curso. Precisa fazer uma avaliação para a certificação. Ah, antes. O que não pode é a pessoa sem informação entrar no curso para aprender a língua de sinais, porque terá que fazer um curso básico de língua de sinais e saber qual o nível.
Depois é que ela vai subindo cada nível e concluindo os cursos até chegar à fluência da língua. Mas os professores informam sobre o grau da língua de sinais. Se está fraco, se necessitam ainda de algo, os professores são sinceros com eles, para que eles possam saber se vão poder trabalhar no futuro. Sim, no futuro. No futuro. Precisa ver como será o trabalho dessa pessoa com os surdos. Pode não ser bom. Toda essa orientação e as explicações são passadas pelos professores para a maioria dos grupos. Muitos pensam se vão continuar ou não como intérpretes. Uau! A questão do profissionalismo e da ética é muito forte. Uma curiosidade: como é este profissional fora da sala de aula? Nos intervalos? Quando há surdos, eles usam língua oral ou língua de sinais? Os intérpretes, em sua maioria, usam língua de sinais quando há surdos. E quando eles não estão, usam a língua oral. Agora, o que eu percebo aqui no Brasil é que os intérpretes só utilizam a língua oral. No meu trabalho, que é bilíngue, há intérpretes e eles vivem falando. Eu fico sem entender. Ok. Tenho que ter paciência. Mas quando há presença de surdos, eles sinalizam a qualquer hora. Como conscientizá-los? Existe alguma disciplina para ter essa consciência? Existem cartazes que são colocados nos murais. Cartazes? Como assim? Sim. Cartazes indicando zona. O que seria isso? Significa, aqui na sala, usem a língua de sinais a qualquer momento. Está nas paredes e nos corredores. Zona. Eles, quando olham, ajudam um ao outro e tocam no colega, avisando: olhem o cartaz, por favor, respeitem. Nossa, quanta diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Fechem a boca e usem a língua de sinais. Você acha que isso é muita imposição ou não? Não é uma exigência. Vai ter momentos em que vão falar ou sinalizar. Vai depender da comunicação acessível. Se vão respeitar a língua de sinais, eles vão ver qual o melhor momento para isso. Nossa, tomara que no Brasil seja assim daqui para frente e tenhamos um futuro melhor. Eu concordo com você. Sim, isso será possível. E adoro os intérpretes brasileiros. São carinhosos, meigos, são legais. Gosto deles. Os intérpretes têm apenas um ponto negativo. Falam mais do que sinalizam. Puxa vida. Sim, puxa mesmo, mas é só isso. Amo os intérpretes brasileiros. Vamos divulgar o que você falou. Quem sabe eles não se conscientizam. Isso mesmo. Como podemos reforçar a cidadania da comunidade surda brasileira? Em comparação com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, país do Jason, ainda temos um caminho a percorrer. Eu gostei muito do nosso papo e eu gostaria de continuar essa conversa no próximo programa. Você aceita? Aceito. Que ótimo! Então, convido você para continuar assistindo o nosso papo com Jason no próximo Café com Pimenta. Tchau! Tchau! Tchau.